Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Roberto Andrade, e vamos dar continuidade ao estudo da segurança da informação. Essa é a nossa segunda aula e também começa o segundo bloco de conteúdo. Lembra que eu dividi a matéria de segurança em 3 principais blocos, né? Então, o primeiro bloco, parte de conceitos gerais, instruções básicas, né? Confidencialidade, integridade, falei um pouco da norma da ABNT. Segunda parte agora, vamos falar dos malwares e dos tipos de ataque. E terceira parte, que é aquela que fala sobre as ferramentas de proteção. Legal? Bom, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Como é que nós vamos organizar aí o caderno, organizar os estudos, né? Então você vai colocar assim, ó. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. Ó. Então vamos falar sobre os malwares. Então, o que são malwares? Malwares são os códigos maliciosos, são os programas que têm por intenção causar dano ao computador do usuário ou aos dados do usuário. Então, isso é um malware, que vem justamente dessa combinação aqui, ó, malicious software, né? Software malicioso. Então, malware, software malicioso, código malicioso, pragas virtuais. Tudo isso na prova são sinônimos, tá? Então esse é o conceito geral de malwares. E aqui eu vou falar de alguns malwares com vocês. Vou comentar na aula de hoje sobre vírus. Vamos falar do worm. Vamos falar do cavalo de Troia. Legal? Também chamado em prova de trojan. Vamos falar do bot e, por consequência, da botnet. Vou explicar. Vamos falar do spyware. E vamos falar do ransomware. Lógico, alguns outros podem aparecer durante a resolução das questões? Sim, e aí eu comento esses outros, tá? Mas esses são os principais. Até porque a prova de vocês está chegando, né? E a coordenação pediu que eu gravasse a aula um pouco mais enxuta, né? Que eu fosse mais focado no conteúdo principal da banca. Então, por isso vocês vão notar que nós estamos dando uma enxugada, né? Focando nos temas-chave aí da sua prova, para poder atender o tempo hábil aí do dia da realização da sua prova. Bacana? Então não fique zangado comigo, porque nós estamos focando aí para vocês, legal? Bom, e também vou comentar aqui depois embaixo, ó, dos principais tipos de ataque. Professor, o que difere os tipos de ataque dos malwares? Para ser malware, para ser código malicioso, tem que ser programa. Então todos esses caras que estão aqui são programas. Esses aqui embaixo não são programas. Então eu tenho, por exemplo, a engenharia social. Engenharia social. Aí um dos principais expoentes aí da engenharia social que eu vou comentar com vocês é o phishing. Nós temos o farming, que também é um outro exemplo aí de engenharia social, mas eu vou explicar também. Nós temos o DOS e o DDoS, vou explicar isso aí, não tem nada a ver com MS-DOS, aquele antigo sistema operacional, não. E vou falar também de hoax, tá? Que são chamados boatos. Legal? Então, esses são os temas que eu vou trabalhar dentro desse nosso segundo bloco, que é a parte que eu chamo que é a parte que não presta, né? São os malwares e os tipos de ataque, legal? Começando aqui pelo vírus. Bom, vírus, primeira coisa a saber, importante é anotar, precisa ser executado. O que é isso? Alguém tem que clicar para poder pegar, tá? Então o vírus precisa ser executado. Então o vírus é como uma granada de mão, como uma mina terrestre. Você tem que puxar lá a argola e soltar a alça de segurança para explodir. A mina, a mesma coisa. Pisou, explode, ou pisou e tirou o pé, ela detona. Então a ideia é a mesma. Ah, eu recebi um arquivo com vírus e guardei no meu computador, mas eu não executei o arquivo. Legal, você não vai pegar o vírus.
só pega o vírus se você executar o arquivo, tá? Geralmente são arquivos desse tipo aqui, ó. Arquivos.exe, .pif, .jsp, .bat, .com, tá? Esses são os principais tipos de arquivos que podem conter programas. Ai, professor, então se eu receber um exe, significa que é vírus? Não. Todos esses são arquivos associados a programas. Então, nem todo programa é um vírus, mas todo vírus é um programa. Então, eu posso te mandar um programa para você estudar as diferenças do Office, por exemplo. Quando eu dou aula de Office 2007 e 2010, tem um programa que eu uso da Microsoft para mostrar as diferenças. Onde que uma coisa fica no 2007, onde que uma coisa fica no 2010. Esse programa é um exe. E eu posso mandar ele para você, mas ele não é vírus. Ele é um executável, mas não é vírus. Então pegou o lance. Nem todo programa é vírus, mas todo vírus é um programa. Então cuidado redobrado para poder trabalhar com esses arquivos. O que mais? O vírus, ele infecta arquivos e modifica arquivos e programas, tá? Então o vírus, ele precisa de um hospedeiro, segunda característica importante aí. Vírus precisa de um hospedeiro. O que é isso? Ele precisa infectar um arquivo para poder se propagar. Bacana? Outra coisa, o vírus geralmente tem um potencial ofensivo maior. O que é isso? Ele some com os arquivos, danifica o sistema operacional, né? Então ele tem um potencial ofensivo maior que os demais elementos aí, os demais malwares que estão aqui embaixo. E muito cuidado, que as pessoas falam assim, porque cavalo de Troia é um tipo de vírus, né, professor? Não. O worm é um tipo de vírus, não. Todos esses caras são tipos de malware. Então tá errado falar que cavalo de Troia é um tipo de vírus. Isso tá errado, tá? É porque a imprensa não tem como parar para explicar. Imagina o William Bonner, durante o Jornal Nacional, falar que um cavalo de Troia foi disseminado na internet e aí roubou dados de milhões de pessoas. Ele vai ter que parar a matéria para explicar o que é cavalo de Troia. Então fica mais popular, mais coloquial chamar de quê? De vírus. Mas cuidado, porque na prova as bancas exigem o conhecimento detalhado dessas diferenças entre esses malwares. Inclusive vocês vão ver isso nas questões que eu vou já começar a trabalhar com vocês. Legal? Bom, importante aí, maneiras de pegar vírus. Vou destacar as três principais. Através de e-mail. Onde pega no e-mail? Clicando e executando os anexos ou clicando nos links, nos hiperlinks, no corpo de texto da mensagem. Então, muito cuidado para não clicar nessas coisas. Mas o e-mail veio da minha mãe. Poxa, tem um anexo lá, uma mensagem da minha mãe. Um PowerPoint lá que a minha mãe mandou. Cuidado, a sua mãe certamente não tem intenção de passar vírus pro teu computador. Mas vai que a máquina dela está infectada e a própria máquina dela está disseminando e-mails contaminados. Isso é uma prática muito comum. Então, independente de você conhecer a pessoa que te mandou o e-mail ou não, se é um desconhecido ou se é a sua mãe, não interessa. Passe, examine com o seu antivírus, também chamado em prova de anti-malware, tá? Sempre examine os arquivos. Se você tiver muita dúvida, professor, eu estou meio com medo, o que o senhor me recomenda? Olha só, existe um site chamado Vírus Total. Depois digita aí no Google, Vírus Total. Ele é uma espécie de um antivírus online que roda num site. É como se fosse um esquadrão antibomba, né? Tem um pacote ali, você não chama o esquadrão antibomba para ele vasculhar, desculpa, e verificar o que tem no pacote? É a mesma coisa. Nesse site, você tem a opção de colar a URL, colar o endereço que você está suspeitando, ou até mesmo submeter o arquivo. Eles têm um botãozinho lá que você pode anexar o arquivo no site, e aí o site Vírus Total vai examinar o seu... Deixa eu fechar isso aqui. Vai examinar o seu arquivo ou o seu endereço suspeito com mais de 40 antivírus diferentes. Então, se todos eles derem um resultado positivo de contaminação, certamente tem alguma coisa. Se todos eles derem negativo, não tem contaminação nenhuma, aí tu pode abrir o arquivo, porque as chances de infecção são bem pequenas, porque são 40 antivírus examinando ao mesmo tempo. Chama-se Vírus Total. Só jogar no Google, você vai encontrar e tem como fazer lá o procedimento. Legal? Fora que um antivírus online, como o Vírus Total,
não dispensa o uso de um antivírus local na máquina, né? Um antivírus ou anti-malware, tá? Toda vez que você escutar a expressão antivírus, é sinônimo de anti-malware. Antivírus é a nomenclatura mais antiga. Anti-malware, nomenclatura mais moderna. Até porque antivírus dá a ideia de que só combate vírus. Anti-malware é uma coisa mais ampla. Assim como os antibióticos, né, que são de amplo espectro, né, tratam uma gama aí, uma diversidade de bactérias patogênicas, a ideia é a mesma. Um anti-malware trata todas essas principais ameaças, né, esses patógenos aqui do nosso computador. Bacana? Legal? Então, vamos continuar nosso bate-papo aí. Então, já viu, né? Através do e-mail, links e anexo. Segunda maneira, através de programas que permitam troca de arquivo. Então, tudo que permite troca de arquivo, seja baixar musiquinha, baixar vídeo, né? Muito cuidado com esses programas, porque os arquivos podem estar infectados. E terceira maneira, através de dispositivos de armazenamento infectados. O que é isso? Pendrives, né? HD, principalmente HD externo, né? Vocês ficam levando HD externo para um lado e para o outro, não é isso? Às vezes vocês copiam as aulas, né? Que eu sei que vocês fazem isso, né? Não precisa contar para ninguém, mas eu sei que às vezes vocês dão um tráfico, né? Fazem um tráfico de aula. Copia, troca com fulano, com beltrano. Eu não sei que vocês fazem isso, material didático, né? Então, mas cuidado quando ficar espetando esse dispositivo no outro. Igual eu costumo comparar a contaminação pelo HD externo ou pelo pendrive igual a DST, né? Como é que pega DST? Você sabe como é que pega DST, né? Então a ideia é a mesma, a promiscuidade com o teu pendrive, né? Tu fica, ó, bota aqui, bota ali, bota lá, dá bichinho, é a mesma coisa. Então sempre que você passar de um computador para outro, deve examinar o seu pendrive com o seu antivírus ou anti-malware. Um bom antivírus ou um bom anti-malware, ele está sempre atualizado e está com a sua proteção ativa. Inclusive o próprio Windows já vem com uma espécie de um anti-malware chamado Windows Defender. Quando você conecta algum dispositivo e ele está infectado, automaticamente o Windows Defender exibe uma tela lá para você. O que não pode é você ter dois antivírus instalados no computador. Dois antivírus ou dois anti-malwares, um vai competir com o outro. Em que aspecto isso, professor? Porque olha só, os antivírus eles mexem com o sistema. Então, quando um antivírus começar a escanear o sistema, o outro pode considerar isso uma ameaça, uma violação de segurança, e pode tentar um combater o outro. Então, o ideal é que você tenha um anti-malware devidamente atualizado. Tá? O que é atualizado? Todo dia ele passa por atualização. E que seja do ano corrente, tá? Tem que ser do ano corrente. Bacana? Bom, aproveitei e já te dei a matéria de antivírus, né? Dentro da própria matéria vírus, eu já estou te dando o capítulo de antivírus aí. Então, essas três principais maneiras. Bom, quais são os principais tipos de vírus? Bom, eu tenho o vírus de pendrive, que é aquele que se propaga pelo pendrive e ele faz sumir com os arquivos, fazendo com que os arquivos e as pastas virem atalhos, né? Então, tem programas específicos para você poder limpar, legal, para você poder executar. Temos o vírus de boot. O que é o vírus de boot? É aquele vírus que fica localizado no setor mestre de inicialização, o chamado MBR. Vamos entender isso aí. Olha só, tá aqui o seu disco rígido. Lembra que o disco rígido ele é igual uma vitrola, o HD é igual uma vitrola. Lembra da vitrola, quando a gente botava um disco para tocar? Aí você pegava a agulha, né, o bracinho da vitrola e colocava num ponto certo lá do disco, aí começava aquele barulhinho, né? Lembra disso? Lembra desse barulhinho? Então, o que acontece? Assim como a vitrola tem um ponto exato no disco onde começa a música, o disco rígido também tem um ponto exato onde começa a leitura dos dados. Esse ponto exato, vamos fingir que ele é aqui, ó, nesse xizinho aqui, ó. Nós chamamos isso de MBR, Master Boot Record, setor mestre de inicialização. O vírus de boot, tá? Vírus, ó. Nós falamos o vírus de pendrive, legal, que faz sumir com os arquivos e as pastas, eles se tornam atalhos, né, e tu não consegue acessar. Tem o vírus de boot, que é esse que eu estou falando agora, porque boot, essa palavra significa carregamento do sistema operacional. Então ele se localiza no MBR, por quê? Toda vez que você liga o computador, primeiro é carregado o Windows, não é? E depois é que é carregado o antivírus. Então se ele está nesse setor antes do antivírus, o antivírus não consegue capturá-lo. E cada vez que você liga, reinicia o seu computador,
o MBR é lido novamente, então o vírus é executado novamente. Então por isso que é importante ter um antivírus ou um anti-malware que permita o escaneamento, a verificação do setor de boot. Tanto é que no seu antivírus, se tem essa opção, quando você marca essa opção, ele pede para reiniciar o computador. Aí você reinicia, reiniciou, ele não começa pelo Windows, ele começa pelo antivírus. O antivírus vem primeiro escaneando todo o MBR para pegar quem tiver ali. Se não encontrar nada, aí ele deixa carregar o Windows. Se encontrar, ele vai dar um passo a passo para você poder remover. Legal? Nós temos também os vírus de macro. O que são os vírus de macro? O vírus de macro, ele ataca documentos do Office, tanto LibreOffice, né, que é o nome novo do antigo BR Office, e o Microsoft Office. Macro não é uma coisa ruim. Vírus de macro é. Macro é uma rotina que nós programamos para que uma tarefa aconteça automaticamente no Office. Então, por exemplo, eu quero que, ao abrir um arquivo no Word, esse arquivo, ao ser aberto, automaticamente imprima 10 cópias. Eu posso fazer isso? Posso. Então, para isso, eu vou gravar uma macro. O que é isso? Uma instrução para que o meu Word automaticamente imprima 10 cópias quando aquele arquivo for aberto. Ok? Então, macro é uma coisa boa. Mas aí vem um sujeito desocupado e faz o quê? Cria o vírus de macro. O vírus de macro é feito para danificar arquivos e programas do Office. Tá? Ele é voltado para o Office. Quem faz o vírus, professor? É a própria empresa antivírus? Não. As pessoas têm muito essa questão, né? Essa teoria da conspiração de que as próprias empresas que fabricam o antivírus fazem o vírus, né? Eu crio a doença para poder vender o remédio. Não, não é necessário. Por dia, cerca de 150 novas ameaças surgem na internet. Então, já tem gente desocupada o suficiente para fazer isso. Então, o cara que cria um vírus, ele é um programador, uma pessoa que estudou para fazer programa, e só que utiliza esse conhecimento para o mal. Assim como um farmacêutico pode criar um remédio, né? Ele também pode criar um veneno, concorda comigo? Um químico, né, um farmacêutico, a mesma coisa acontece aqui. Então, geralmente, quem faz vírus é o cara que tem algum interesse comercial, por exemplo, invadir um sistema para poder roubar informações e vender essas informações, né? Ele tem interesse em alugar esse vírus, existe isso, na verdade você vai ver isso quando eu falar de bot, o aluguel das botnets, eu vou explicar isso aí para vocês, né? Tem um sujeito que faz por puro vandalismo, assim como tem o pichador, não tem o cara que picha muro, né? Rabisca a estátua, picha a estátua, e no dia seguinte, quando sai no jornal, ele olha e vê, ah lá, que bonito, ah, a cagada que eu fiz. O cara tem prazer em vandalizar as coisas. Então esse é o cara, o perfil do sujeito que cria os vírus aí e os demais malwares, né? Mas em especial os vírus, legal? E também aí, tá na moda o vírus de celular, tá? O vírus de celular é aquele que faz o seguinte, ele apaga, tá? Dados do teu celular, não, né? Celular, deixa eu pegar a borrachinha aqui. Calma aí, aguenta aí, deixa eu só... borrachinha, pronto. O vírus de celular, ele faz o seguinte, ele, primeiro, pode apagar os teus contatos, tá? Ele pode rodar aplicações para aumentar o consumo da bateria, ele pode danificar o sistema operacional, né? Até porque celular é um computador. Os smartphones hoje permitem a instalação de programas, né? Então é importantíssimo, além de ter os mesmos cuidados que você tem com o teu computador, ter o antivírus, manter atualizado, é importante também ter com o seu celular. Quando eu pergunto em sala de aula, eu falo assim, gente, quem aqui tem antivírus no celular? Uma meia dúzia levanta a mão. Gente, quem tem antivírus no computador? Umas 80 pessoas levantam a mão, quer dizer, então as pessoas não têm uma cultura de segurança que visualiza o celular como se fosse um computador. Então é importante ter um antivírus ou um anti-malware também no seu celular. Bom, tem vários gratuitos, tem o Avast, né? Pode utilizar um dos gratuitos, não tem problema nenhum, legal? Bom, e para não pegar vírus, tem que ter o quê? Antivírus ou anti-malware devidamente atualizado, legal? Com isso fechamos o nosso capítulo de vírus. Vamos ver uma questãozinha?